de saúde pública nos 12 países da América do Sul e foi esvaziado. O Mercosul também ampliou sua agenda, tal, mas nos últimos tempos, justamente pela posição do Bolsonaro de não dar muita importância, né? Está meio esvaziado também. Mas os problemas vão demandar soluções coletivas. E talvez justamente com uma certa insistência, com uma certa reputação histórica, a China vai trazer um novo paradigma para pensar essas coisas. Por irônico que pareça, acho que a China vai ser um grande vetor do multilateralismo, de entender que os problemas precisam ser solucionados por instituições multilaterais e que coordenem suas ações, aquilo que a gente entende como os ganhos da governança, de você conversar, de saber os custos, de ter informações para diminuir os custos, né? Então, essa é uma perspectiva liberal, mas é uma perspectiva que talvez se imponha aos nacionalismos míopes, porque não sei nem se com a tragédia toda que os Estados Unidos está vivendo agora, eu não sei se o Trump vai sobreviver tanto assim diante dessa tragédia, se não vai vir uma outra alternativa, mas às vezes a gente se engana, né? No próprio Brasil parece que o Bolsonaro, a popularidade dele continua razoável, apesar de tantas coisas estranhas que têm sido feitas. Então, aí, mais ou menos para terminar essa parte da América Latina, as recomendações da CEPAL. Então, é a grande chance, né? Os cepalinos devem estar entusiasmados em poder voltar a ter alguma contribuição efetiva nas políticas públicas. É necessário um estímulo fiscal de um montante suficiente para apoiar os serviços de saúde, proteger os ingressos e os empregos. É necessário garantir o suministro ininterrompido de bens essenciais, em particular produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, alimentos e energia. Deve assegurar-se o acesso universal às provas e à atenção médica a todos que necessitem. Se é certo que alguns países têm reduzido o espaço fiscal, o gasto em saúde nesse momento é prioritário, especialmente em sistemas de atenção à saúde débeis e fragmentados. Aqui a CEPAL ela comete um erro muito parecido com o erro dos anos 80 e 90. Ela começa a ser muito propositiva e pouco analítica, né? É uma série de documentos de intenções mais do que análise, porque tem que fazer isso até todo mundo mais ou menos sabe, mas na hora de tomar a decisão, os grupos políticos, as classes sociais, as estruturas econômicas, não é tão simples assim, né? Mas, de qualquer maneira, alguns críticos mais ferrenhos da CEPAL diriam que, para garantir o emprego deles, eles têm que fazer isso mesmo, né? Os documentos mais normativos do que analíticos. As populações vulneráveis, né? É necessário reforçar os sistemas de proteção social para apoiar as populações vulneráveis, deve ampliar seus programas não contributivos, como as transferências diretas de dinheiro aos mais vulneráveis, a prestação por desemprego, né, a ajuda, o subemprego e pessoas autônomas, o crédito sem juros às empresas para um pagamento de salário e um aumento dos prazos, né, dos empréstimos. Deve prestar-se apoio imediato aos trabalhadores das micro, pequenas e médias empresas. Ou, enfim, tudo que alguns governantes estão tentando fazer. Se deve considerar medidas como não cobrar conta de água, luz e internet a pessoas de baixa renda durante a pandemia. Os bancos centrais devem assegurar a liquidez das empresas para garantir seu funcionamento e estabilidade no sistema financeiro. As políticas monetárias expansivas não serão suficientes. Os bancos centrais deverão intervir diretamente para proporcionar a liquidez que necessitam os setores financeiros e privados não financeiros, em particular para garantir a plena liquidez do mercado de empréstimos bancários, um dia para evitar a interrupção das cadeias de pagamento. Bom, aí meio concluindo essa parte da CEPAL, né, e talvez uma perspectiva otimista da minha parte, alguns diriam realista, sei lá.
eu dialogaria com as consequências econômicas da paz do Keynes. Ele defendia ideias que eram polêmicas na época, né? O perdão da dívida alemã, a questão de integrar a Alemanha na União Europeia e pensar de forma integrada a União Europeia. Naquele momento, alguns achavam ele ingênuo, né? E ele mostrou que ele tinha razão, né? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial pelo pensamento supostamente realista e pouco cooperativo. Então, foi um erro. No fundo, ele era mais realista que os realistas, porque ele estava vendo que a única chance era a cooperação mesmo. Então, a cooperação internacional e as organizações multilaterais deveriam desenhar novos instrumentos técnicos e financeiros para apoiar os países que se enfrentam na pressão fiscal. Devem, assim mesmo, considerar a possibilidade de conceder empréstimos com baixos juros e oferecer alívio e aumento aí do prazo para pagar as dívidas. E, por fim, os países devem adaptar suas respostas às condições locais, que devem ser reforçadas pela cooperação internacional. Isso é importante, porque normalmente o FMI e o Banco Mundial, eles cometem sempre esse equívoco de querer achar uma solução única para todos os países, não dando a devida atenção para as particularidades. E aí a CEPAL, sem dúvida, é o organismo mais experiente nisso, de entender o estruturalismo histórico, de entender a especificidade histórica de cada um. E acho que ela pode trazer esse know-how para essa situação concreta que a gente está vivendo. Aí eu vou terminar com uma das conclusões aí do relatório, né? Depois eu vou falar do Banco dos BRICS. Essa é a última coisa do relatório da CEPAL que eu usei largamente aqui, porque é o que tem mais atual e mais consistente. Depois da crise, a comunidade mundial terá que afrontar o fato de que a globalização não tem funcionado como se supunha e que é necessário reformá-la profundamente. Assim, é preciso conter e regular o desmembramento dos mercados financeiros à economia real, né, o descolamento. Ademais, se deve reconhecer que o comércio internacional não é um motor do crescimento a longo prazo por si mesmo. Deve ser acompanhado de políticas industriais, de diversificação, até indústrias mais sofisticadas. Todo mundo falava isso há muito tempo, né? Mas agora voltou. Talvez agora escutem a CEPAL novamente num ambiente diferente. As desigualdades entre os países e entre os grupos sociais que aumentaram a fragilidade do sistema mundial devem ser abordadas de uma vez por todas. Bom, é um desejo, né? Não sei se as estruturas econômicas, geopolíticas vão dar conta desse desejo da CEPAL, mas talvez não tenha outra opção também, para que o sistema consiga se manter minimamente ordenado. Então, é uma oportunidade para recordar os benefícios das medidas multilaterais e iniciar ações muito necessárias para alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Aqui eu estou dizendo mais ou menos em acordo com a CEPAL, e acho que a CEPAL está indo meio contra o senso comum, que pode ser que da crise a gente assista a um mundo mais multilateral, mais coordenado. Mas depois da crise fica bem pior. Por enquanto, a ideia do nacionalismo, que cada um vai ter capacidade de resolver isoladamente isso, talvez ainda dure por algum tempo, mas a tragédia talvez seja tão grande que vai ter que se pensar alternativas, né? E a cooperação pode voltar a ser uma saída. Como eu disse para vocês, aí por fim, né, isso seria talvez o centro de uma pesquisa aí do nosso Observatório dos BRICS. A gente já pesquisa a questão do Banco dos BRICS, inclusive o pesquisador Felipe Nagual defendeu um TCC sobre o Banco dos BRICS. Nós tivemos um capítulo de livro publicado lá no México sobre o Banco dos BRICS, e saiu essa notícia, né, alguns dias atrás aí. O Banco dos BRICS já ajudou a China com 5 bilhões de reais no combate ao coronavírus, e segundo as informações divulgadas pelo jornal Valor e o Estadão, a quantia similar à já direcionada para a China configuraria o maior empréstimo autorizado do banco na sua história. Estão oferecendo esse empréstimo para o Brasil também. O novo Banco do BRICS está inteiramente disposto a considerar novos projetos semelhantes ao preparado para a China.
está intensificando consultas com seus outros 4 países membros, especialmente os que mais enfrentam desafios nesse fronte. Certamente, o Brasil é um dos que está pior, né? Então, de acordo com o valor, o financiamento do BRICS é interessante por conta dos elásticos prazos de pagamento, que podem chegar até a 30 anos. O programa de assistência à China demorou cerca de 1 mês para ser aprovado. Entre os benefícios diretos do empréstimo estão a redução das mortes, o aumento da capacidade de resposta emergencial do sistema de saúde pública, a contenção da transmissão do Covid-19 e a minimização do impacto orçamentário nos governos locais. A única preocupação é com o gerenciamento do lixo hospitalar. Bom, e aí meio conclui, né? Um surto como esse não respeita fronteiras e todos os países têm interesse em controlá-lo. O apoio emergencial do novo Banco dos BRICS para conter o surto contribui com a comunidade global. Os beneficiários do programa não são apenas na China, mas em todos os países do mundo, inclusive os membros do novo Banco dos BRICS. Aqui é importante, né? É a China atuando diretamente, porque o banco fica em Xangai e, sem dúvida, a equipe chinesa tem uma influência muito grande no banco, né? O Brasil é meio pária agora, nesse momento, né? Ninguém leva muito a sério o Brasil. Mas, de qualquer maneira, os chineses estão atuando quase como um banco paralelo ao Banco Mundial, né? De tentar ser mais ágil, de tentar ser mais efetivo. Bom, a minha apresentação ia mais ou menos por aqui, né? Espero que tenha dado conta de fazer as reflexões sobre as 5 questões que eu coloquei inicialmente. No PowerPoint eu coloquei 2 anexos, porque podem ser úteis. Um sobre a China Ming, para entender como que a China foi grandiosa e que como é difícil entender a política externa da China sem entender a história da China. E também coloquei um anexo sobre a moderna teoria do emprego, a versão keynesiana, porque tem que entender alguns pressupostos da teoria keynesiana para ver como que seriam aplicadas a um caso de pandemia, né? As políticas clássicas, política monetária, política fiscal, política cambial, porque todo mundo sabe que tem que usar essas políticas, o problema é como usar. E aí não há um consenso, né? Mesmo entre os keynesianos, em que medida usar isso. Nesse momento mesmo, todos os governantes estão em dúvida. Qual é o tamanho da ajuda que tem que ser dada? Qual é o tamanho da intervenção que tem que ser dada? Qual é o limite disso? Qual é a dívida que vem para o futuro? Vai explodir? Como que vai ser isso? Enfim, vale a pena revisitar um pouco aí a obra do Keynes, entender um pouco a parte técnica aí das políticas econômicas. Bom, acho que era um pouco isso que eu queria colocar nessa primeira parte. Estou aberto a questões, se alguém quiser fazer comentário, especialmente aí o professor Lucas, se era mais ou menos o que ele estava esperando aí da apresentação. Obrigado. Maravilha. Excelente. Ele me perguntou se a estatização de serviços no centro vai perdurar no pós-coronavírus, né, no pós-epidemia. É uma pergunta boa, né? Vocês estão vendo, algum tempo atrás, por exemplo, empresas dos Estados Unidos já impediam que empresas públicas chinesas comprassem algumas empresas do setor petrolífero, por exemplo, nos Estados Unidos. Há pouco tempo atrás aconteceu de forma inédita, a Alemanha também proibia a compra de empresas alemãs por empresas chinesas. E diante de um cenário de uma nova estratégia de segurança nacional, eu acho que a tendência é essa mesmo, que o Estado retome algumas empresas, que o Estado tente o controle, pelo menos, dessas empresas. Acho que vai haver uma mudança nesse sentido, né? A Joyce perguntou sobre comentou sobre as questões de governança transnacional, e o Marcelino também comentou que a América Latina tem dificuldade para se recuperar das crises desde o final do século XIX, né? Exatamente, né? Você pode falar da Joyce novamente? Sobre o que governança transnacional. Bom, esse é um grande debate, né? O debate que está
eu acho que está polarizando os internacionalistas nesse momento. Fica claro que a troca de informações, a sinergia e a cooperação entre os países poderiam diminuir o número de mortes, poderia diminuir os impactos desse desastre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem políticos como Trump nos Estados Unidos, que era para ser o grande líder de uma possível medida mais efetiva de cooperação entre todos os países, tendo políticas extremamente mesquinhas, né, de confiscar carregamento, tal. Então não dá para acreditar que isso vai acontecer, mas teoricamente era o que deveria acontecer, né? Como eu disse, se a América do Sul continuasse com a sua comissão de saúde, certamente ela traria agora elementos importantes para lidar com diferentes crises e talvez o caso do Equador, o caso do Brasil, não fosse tão grave se já houvesse uma interação anterior, né? Se houvesse uma convergência anterior do que poderia acontecer. Mas a gente está num cenário com vários líderes que não são muito sensíveis aos ganhos dessa governança global, né? Pois é, nós estamos numa situação delicada, né? Faz um tempo que a América Latina, nesse sentido, tem tido dificuldades para se reerguer das crises e para liderar qualquer processo, né, na área de governança, mesmo regional ou global. Né? Tem uma situação delicada aí. Né? Na prática, esses alinhamentos automáticos que a América Latina tem historicamente seguido, acho que reduzem nossa capacidade de liderar qualquer tipo de processo. Né? Então, vai um pouco na linha do problema do que queremos ser enquanto região ou país, no caso. Acho que é interessante talvez tentar explorar um pouquinho disso. Eu ia lhe perguntar também, né, aproveitar o ensejo, a tua opinião sobre a China e os BRICS nesse momento, né? Em que medida a gente pode avaliar que essa crise amplia ou restringe oportunidades para os BRICS e para a China, inclusive. Eu acho bem interessante, né? Eu até fiquei não surpreso, mas satisfeito de saber que o Banco dos BRICS já está atuando, né? Ele realmente está buscando um dinamismo, uma reacomodação aos cenários, de rever projetos, de executar os projetos. E a China ela é muito pragmática nisso, né? Por isso que a sede é em Xangai, por isso que eles investem, mas eles são respeitosos também. Os processos são demorados dentro dos BRICS, porque tudo tem que ser consensual. E ser consensual hoje, levando em consideração a diferença entre os líderes de cada um dos países, não é uma coisa tão fácil, né? Claro. Mas eles estão colocando energia nisso e estão indo muito bem, a meu ver, né? Porque sinalizam um respeito horizontal. Pessoas que trabalhavam nos BRICS, por exemplo, como Paulo Nogueira Batista Júnior, ele tem palestras, ele tem entrevistas que ele diz, olha, negociar com o chinês é diferente de negociar com os estadunidenses ou com o europeu. A relação é muito mais horizontal, muito mais respeitosa, muito mais sensível. Então essa deveria ser talvez uma das novidades aí dos BRICS. E os BRICS juntam países que, a princípio, podem passar por mais dificuldades no atual sistema internacional, porque ainda eram países que têm dificuldades internas, cada um com suas histórias, cada um com suas limitações muito graves ainda para serem superadas, mas, ao mesmo tempo, são países com muito potencial, né? E a China liderando qualquer processo, o processo tem muita chance de ser bem sucedido, porque é um dos poucos países que tem dinamismo e tem dinheiro, né? E consegue realmente efetivar isso. E aí essa aproximação com a Índia é importante. A Índia talvez coloque uma ênfase maior também nos programas dos BRICS. A Rússia tem esse interesse pelo isolamento internacional que alguns do Ocidente colocaram em relação à Rússia.
E África do Sul e Brasil talvez não tenham se articulado tanto mais nos BRICS, né? Mas certamente serão dois países que sofrerão com essa pandemia e que talvez sejam os que mais precisem, né? Dos recursos do Banco dos BRICS. E eu acredito que a China, de forma um pouco discreta, de uma forma bastante silenciosa, ela vai tomando realmente alguns espaços no sistema internacional, demonstrando que é possível criar instituições multilaterais independentemente da vontade dos Estados Unidos, né? Acho que esse é um exemplo. São poucas instituições multilaterais que são criadas e que funcionem, onde os Estados Unidos não está presente. Eu posso fazer um comentário, Marcelino? Opa, claro. O Fábio falou sobre o multilateralismo. Inclusive, eu enviei um e-mail ontem, eu estava fazendo algumas elucubrações aqui, e aí resolvi escrever meio sem refletir. Assim, o que eu pensei, eu escrevi, enviei para o Fábio, para o Lucas e para o professor Mamadou, porque às vezes é bom a gente trocar um pouco de ideia para ver se a leitura da gente não está com algum viés, né? Em tempo de ficar só em casa, a gente fica analisando sozinho as coisas, né? Então é bom esse tipo de debate como está acontecendo agora. Inclusive, quero parabenizar o grupo aí, a iniciativa, pô, muito legal. Tá fazendo muito bem para minha sexta-feira. Fábio, sobre o multilateralismo, só vou fazer um comentário. Eu sou mais pessimista nesse sentido do que você. A minha leitura está um pouco mais pessimista. Eu acho que o momento atual, a lógica é farinha pouca, meu pirão primeiro. E quem tem como gritar, como Estados Unidos, por exemplo, chamar o vírus de vírus chinês, mas tem como pagar a conta disso, está fazendo. Tem outros países que também estão chamando de vírus chinês e não tem como pagar a conta que vai vir depois pela relação diplomática desastrada, né? Então, China, Estados Unidos, a Alemanha dentro do contexto europeu, eles têm caixa ali para conseguir até guiar depois o processo de recuperação econômica, a meu ver. Só que na questão do multilateralismo que você falou, de uma possível solidariedade, e concordo também plenamente que a China está se colocando como o Estado solidário nesse momento, que era um papel que esperava-se dos Estados Unidos e está no sentido contrário, né? Mas eu imagino assim, analiso da seguinte forma: a Europa tem instituições muito consolidadas para dar andamento para isso. Aliás, no futuro não, hoje mesmo teve uma reunião, começou ontem, terminou hoje, e vai ser disponibilizada uma quantidade, não anotei aqui, mas uma quantidade grande de dinheiro para ajuda dos países europeus. Eles já estão se mobilizando nesse sentido. Os Estados Unidos, como você disse, não tem instituição relevante no mundo que os Estados Unidos não participem. Então, ele estará lá. A China já está tendo um certo protagonismo. Eu acho que o multilateralismo ele vai funcionar dentro de instituições já consolidadas num primeiro momento. Num segundo momento, óbvio, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Mas num primeiro momento, acho que vai ser nessas instituições mais consolidadas. Aí, vocês já vão ver onde eu estou querendo chegar. Na América Latina, principalmente América do Sul, o que se tinha de instituições minimamente consolidadas nos últimos tempos, nos últimos anos ruíram. Não existem instituições consolidadas hoje na América do Sul e na América Latina que o Brasil participe e que principalmente que o Brasil possa tomar frente e dizer, não, vamos trabalhar em conjunto para resolver os problemas do pós-Covid. Não vejo isso. A América Latina não enxergo como possa trabalhar de maneira conjunta, a América Latina de mãos dadas.
Então, e sim, é dependente das outras potências nesse processo de recuperação. Para fechar essa minha fala, também eu fiz algumas anotações de algumas coisas aqui, eu estou olhando os tópicos que eu anotei e estou falando, não é nada sistematizado que eu preparei para falar, tá? E aí sobre os BRICS, que eu não venho acompanhando os BRICS já há algum tempo, venho acompanhando muito mais individualmente os países no cenário internacional. Você já fez aí a descrição, Rússia, China, Índia, para que lado cada um vai. Tá. Na minha percepção, caso haja os países do BRICS trabalhem institucionalmente em conjunto de alguma forma, creio que o Brasil, por exemplo, ainda há um sério risco do governo brasileiro optar por virar as costas por conta de questões ideológicas de alinhamento aos Estados Unidos. Então, foi o que a partir de toda a tua fala, foi o que eu anotei aqui para fazer esse comentário. Obrigado. Bom, eu agradeço muito, né, a participação do professor Marcelino, e o e-mail que você nos enviou certamente me ajudou muito nas minhas reflexões. Mas justamente eu já tinha ideia que eu estaria indo um pouco contra muitas percepções de um mundo cada vez mais conflitivo, cada vez menos cooperativo. É uma tentativa de interpretação, porque está ainda difícil saber, né? A gente está fazendo análises conjunturais e eu estou tentando me basear em alguma bibliografia, algum conhecimento histórico para isso. E a construção da União Europeia, a meu ver, veio justamente do fato de uma crise muito profunda da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira, da crise de 29. Ou seja, são elementos que, pela perspectiva realista, seriam difíceis de se imaginar a construção de instituições supranacionais e que foram possíveis superar rancores históricos entre alemães e franceses, ingleses e franceses, para tentar chegar em algo. Se isso é sólido, se isso é de longo prazo, a gente está vendo que não, né? Tem retrocessos também. Eu não sou tão otimista que o grau de integração tem correlação diretamente com a institucionalização da integração. Tem isso também, eu não compartilho dessa perspectiva que há uma correlação direta entre a supranacionalidade e a integração. Pelo contrário, pode se gerar instituições supranacionais que inibam as minorias e que sirvam realmente de um comitê das grandes potências para resolver os seus problemas, e os menores não têm tanta voz e fica ali legitimada a ação deles. Então, foi uma tentativa de interpretação que eu fiz em relação a isso, né? É claro que também agora é com o tempo que a gente vai descobrir para que lado vai caminhar o mundo. Vai depender das eleições dos Estados Unidos, a meu ver também, né? Porque se ganha o Biden nos Estados Unidos, acho que a tendência é os Estados Unidos tentar retomar um pouco essa postura um pouco mais cooperativa, né? E no caso dos BRICS, o Brasil com os BRICS é uma incógnita também, né? Porque por mais que o Brasil esteja fazendo muitas trapalhadas na política externa e declarações desastrosas, amadoras de outros ministérios e provocando a China, na hora que a China vai oferecer ajuda, eu não sei se no cenário atual o Brasil vai ser, pode ser, nunca subestime a imbecilidade humana, né? Eu sempre aprendi isso, mas é difícil negar uma ajuda nesse momento, né? Querer, não quero receber 5 bilhões de dólares porque é do Banco dos BRICS. Eu acho que o Banco dos BRICS está esperando o Bolsonaro sair para que o Brasil volte a ter algum tipo de papel importante lá dentro, né? Tem algumas outras perguntas aqui. Uma Carmen perguntando também sobre o papel da Argentina, né? Principalmente no período pós-crise, se ela pode ter um papel mais relevante, dependendo, imagino que esteja relacionado, acho que aqui também as diferenças em relação ao Brasil e a aproximação com a China. E tem uma outra pergunta sobre o consórcio Nordeste, né? E a questão de como eles estão lidando hoje com o coronavírus.
Primeiro, dar um grande abraço à Carmen, né? Para quem não a conhece, ela é responsável pela área de jornalismo da PUC do Rio. Então é bem interessante, a gente está tendo um alcance aí fora da Unila também. Em relação à Argentina, assim como há algum tempo atrás a gente estava pensando no México, são países que, quando o Brasil não está presente nas soluções dos problemas, no protagonismo, eles assumem esse espaço, né? Então, a Argentina e até o Peru, eu acho, eles saíram na frente no combate ao coronavírus e nessas medidas que estão minimizando os impactos nesse país. Não sei se vai dar totalmente certo, mas certamente eles estão muito mais preparados, foram muito mais rápidos do que o Brasil, e por isso estão tendo consequências menores. E por isso que eu acho que a Argentina vai certamente liderar processos alternativos ao Brasil de integração na região sul-americana enquanto tiver o Bolsonaro no governo, né? Agora, o caso do consórcio dos governadores nordestinos, tal, para receber equipamentos da China, mostra uma realidade interessante, né? Pouca gente entende que o Brasil é federativo. E os municípios, os estados, em tese, têm bastante poder também. E é possível fazer uma política externa, mesmo que contrarie, às vezes, o interesse do governo executivo, né? E eles estão demonstrando isso. Dá para se passar por cima do governo executivo quando o governo executivo achava que tinha total poder para organizar tudo e defender determinadas posições. Pelo contrário, né? Pouca gente, às vezes, se dava conta que no Brasil os municípios e os governos, os governadores ainda têm um grande poder também, apesar de estar tudo quebrado financeiramente, né? Mas do ponto de vista institucional, eles conseguem fazer muitas coisas independentemente de contrariar o governo central. Essas duas questões acho que são interessantes a gente pensar, né? O caso da Argentina, acho que vale a pena complementar aqui, que é um grande exportador de produtos muito parecidos com o Brasil na área agrícola, né? Eles são grandes exportadores de soja, carne, então, em alguns aspectos, Vou pegar uma aguinha aqui. é relativamente fácil a China, por exemplo, substituir as importações dela de soja de um país para o outro. Se eles quiserem importar mais da Argentina e menos da gente, é muito fácil fazer isso. Então, um dos problemas que essa nossa diplomacia atual, ou falta de diplomacia, na verdade, tem gerado. A China, por exemplo, já não renovou uma série de licenças de importação, no caso de exportação nossas, né, para vários frigoríferos nossos que simplesmente, normalmente eles renovam automaticamente, mas não renovou nenhum esses últimos meses, nos últimos 3 meses. É o que mostra aí uma tendência de atrito de médio prazo. Eles estão lidando com o fato de que o Brasil é um país complexo e eles também talvez não entendam bem essa dinâmica, né? E chega a ser realmente surpreendente o fato de que quem assumiu a função de estadista no Brasil exatamente são os governadores e prefeitos, né? Prefeitos e governadores que assumiram a função de estadistas, né, de se colocar acima das querelas, digamos, políticas e do cotidiano, enquanto que o governo federal caiu justamente num lamaçal de confusão e insanidade difícil de compreender, né? Completamente envolvido, né, uma coisa que parece uma política de fake news, né? A impressão que dá que os principais conselheiros da presidência da República nesse momento são as fake news. Então, é uma coisa meio catastrófica nesse sentido, né? E do outro lado, né, a gente vê que, por exemplo, prefeitos e governadores estão conseguindo manter uma relativa quarentena, né, a despeito do governo federal, né, estão conseguindo manter uma quarentena funcionando, né, até agora, até essa semana pelo menos. Várias prefeituras estão falando em reabrir semana que vem,
né, por pressão do comércio, principalmente. Né? E então acho que a gente vai ter umas coisas mudando um pouquinho nas próximas semanas aí. A reabertura do comércio talvez seja uma das coisas que tende a acontecer nas próximas semanas aí, que vai aumentar o número de casos. É óbvio, vai aumentar o número de casos, né, nas cidades que estão reabrindo. O problema é que a gente leva 2 semanas para medir isso, né, o efeito disso. Então, numa cidade que está com tudo controlado e está isolada, né, as cidades que estão isoladas, tipo, mínimo de contato com o exterior, digamos assim, com as outras cidades, no caso, e não tem mais casos, é relativamente fácil de fazer isso, mas nenhuma cidade está completamente isolada. Tem gente que trabalha numa cidade e mora na outra, e circula cotidianamente, e fica doente e vai para outra cidade, às vezes onde não, na cidade onde mora, onde não tinha ninguém, dali a pouco tem casos, né? Passa a ter casos. Do outro lado, a questão do consórcio Nordeste, acho que é importante destacar, né, que é um consórcio que foi criado ano passado, numa perspectiva, digamos, desenvolvimentista, né, de cooperar, de criar um mecanismo de cooperação entre os governos do Nordeste, frente ao relativo isolamento, né, que a região passou a receber, digamos, do governo federal. Né, uma reação, em alguma medida, às próprias posições do governo federal desde o início do ano passado, né, que passou a criticar e isolar mesmo, menosprezar, se distanciar dos governadores do Nordeste. E esse consórcio permite fazer algumas coisas interessantes, que é algo previsto na nossa legislação, né, a criação de consórcios entre governos subnacionais, e esse consórcio permite fazer esse tipo de processo, por exemplo, como compras coletivas, né, o que reduz custos, né, para todos eles. Então, comprar, por exemplo, equipamento de saúde, eles podem fazer uma compra coletiva, um edital coletivo, fazer uma compra em bloco, né, o que aumenta o poder de barganha, melhora as condições de negociação, né, principalmente para equipamentos caros, por exemplo, na área de saúde, ou outras compras governamentais em geral, e me parece uma alternativa muito interessante neste momento. Né. Eles têm conversado bastante sobre o enfrentamento do coronavírus, né, da epidemia do coronavírus. Eu estou acompanhando indiretamente até em função de uma conhecida que é assessora ali da área de informação do consórcio, né, para o enfrentamento ao coronavírus, a epidemia do coronavírus, o Covid-19. E eles estão fazendo reuniões periodicamente ali, estão debatendo como agir, o que fazer, essa questão se vai abrir ou não, né, por exemplo, estão debatendo quase semanalmente, né, e tomando decisões em bloco, né, Então, se for abrir, abre todo mundo ou não, né, mantém todo mundo fechado, né. E aí tem uma outra coisa curiosa, que embora muitos governos estaduais estão em crise econômica, colapsando, tipo o Rio de Janeiro mesmo, uma situação econômica muito ruim. No caso, por exemplo, do outro lado aqui da região sul mesmo, Rio Grande do Sul, por exemplo, está muito mal também financeiramente. Os estados do Nordeste não estão tão mal assim, né? É curioso que eles, no geral, estão numa situação melhor do que alguns estados do Sul e Sudeste em termos de dívida. O endividamento deles é menor em relação ao PIB, por exemplo, deles. Né? E, assim, me parece, né, a Vivian, inclusive, comentando aqui, perguntando sobre o caso do pensamento do Celso Furtado, lembrando o papel da Sudene, né, e a indicação do Miguel Nicoleles para coordenar a parte científica do combate ao coronavírus no Consórcio Nordeste, acho que são coisas interessantes. Me parece que o Consórcio Nordeste realmente retoma a ideia de atuação em bloco dos governos estaduais para o desenvolvimento pensado pelo Celso Furtado lá atrás, quando se pensou a criação da Sudene,
retomando a questão do planejamento, a centralidade do planejamento de longo prazo, para alcançar maior desenvolvimento. E é uma saída aí interessantíssima que eles estão encontrando, para resolver problemas locais, em bloco, num momento em que a crise política e institucional no Brasil, acho que é uma das piores que a gente já passou na nossa história recente, das últimas décadas. Eu não me lembro de uma crise tão feia em termos políticos nas últimas décadas. Assim, parece realmente algo indescritível em muitos aspectos, né? Nos faz lembrar um pouco aquelas situações do tipo a crise da reabertura da democracia, quando tinha o presidente eleito indiretamente, se Sarney assumia ou não, e coisas do tipo. Então, nós estamos numa situação delicada. E realmente, ainda mais com uma presidência da República que tem essas posturas, como vem demonstrando, em que, assim, realmente parece uma coisa meio inacreditável. Parece que os principais assessores do presidente se abastecem de informação de fake news mesmo. E nem a ABIN o cara não dá mais bola. A ABIN fez um relatório, mostrando que se nada fosse feito, agora em abril mesmo nós íamos ter 15 mil mortos, e o presidente ignorou solenemente o relatório da ABIN, e continua falando que é só uma gripezinha e coisas do tipo. Então, como eu dizia, acho que a crise política que nós vivemos hoje é muito parecida, assim, que eu me lembro, é mais parecida com a coisa do tipo 85 ali, quando o Tancredo faleceu ou estava em estado terminal, e os caras tirando foto com ele no hospital, dizendo que está tudo normal. E toda a imprensa dizendo que tudo está normal, quando nós estávamos numa crise ferrenha. Se assumia o vice, se assumia o presidente do Congresso, que era o Ulisses, no caso, na época, que era o que a Constituição previa, inclusive, nessa circunstância, quando o presidente não tinha tomado posse ainda. E os militares é que escolheram quem ia assumir, que era o vice, e ponto. Então, fizeram novamente o papel de poder moderador na ocasião. E nós estamos vivendo uma coisa parecida agora. Tudo indica, pelas várias falas que a gente tem visto, por exemplo, o Bolsonaro queria demitir o ministro da Saúde por ter discordado dele, discordado que a cloroquina funcionava. O Bolsonaro insiste nessa loucuragem aí de que a cloroquina vai salvar a humanidade, e que é um remédio milagreiro, que vai salvar todo mundo, sendo que não tem nenhuma evidência científica disso, até agora, que demonstre que as pessoas melhoram mais ou menos com ou sem o uso de qualquer um desses medicamentos. Os medicamentos que vêm sendo testados com maior sucesso, inclusive, são antivirais. São antivirais e não remédios antimaláricos. Então, tudo indica, de novo, uma coisa do tipo fake news espalhadas pelo Trump, que são replicadas aqui de forma acrítica. Sendo que o Trump é compreensível o interesse dele, que a indústria farmacêutica efetivamente é um dos grandes financiadores da campanha dele. E as empresas produtoras que detêm a fabricação e as patentes desse tipo de medicamentos são os grandes financiadores da campanha do Trump. Inclusive, ele é sócio de algumas delas.
Agora, no nosso caso, não faz muito sentido, né? Nossa presidência não é sócio de nada do tipo, e não, embora tenha recebido financiamento de campanha de empresários do setor farmacêutico também, não chega a ser tão impactante assim. Chega a ser difícil entender, né, o que acontece efetivamente nesses casos, né? Nós temos uma situação delicadíssima nesse sentido, portanto, né, na qual metade do país, digamos, fica paralisada sem saber o que o governo federal vai fazer, né? Que fake news que virá amanhã, né? Para orientar as políticas do governo. E do outro lado, né, efetivamente, quem tem tomado uma atitude para enfrentar o coronavírus e a epidemia do coronavírus, Covid-19, são os prefeitos e os governadores. Então, numa perspectiva do federalismo, o federalismo está salvando o Brasil. Tá? Se a gente observar as curvas, projeções de curvas de epidemia, tá? É importante visualizar isso, dos 5 cenários, né, dos 5 cenários que a gente teria, vamos dizer, do melhor cenário ao pior cenário, né, se a gente pegar, por exemplo, as projeções do King's College de Londres, né, no melhor cenário nós teríamos só 44 mil mortos. Só 44 mil mortos é apenas, digamos assim, bastante. Significa que em algum momento dos próximos meses nós vamos ter mais 500 mortos por dia. Talvez a gente chegue a 1.000. Tá? No melhor cenário. O pior cenário é mais de 1 milhão de mortos. E nós estamos em outros 3 cenários intermediários, dependendo se a gente consegue manter 25% da população em casa, se a gente consegue manter 50% da população em casa e 75% da população em casa. Né? 75% da população em casa se aproxima do melhor cenário, mas igual, nos produz aí mais de 100 mil mortos. Tá? Nós estamos conseguindo manter 50% da população em casa. Tá? 50% da população em casa está ficando em casa em média. Então, isso é uma perspectiva interessante para a gente pensar aí. Né? E os índices variam de região para região. No Nordeste, mais gente está ficando em casa do que no Sudeste. Tá? No Rio de Janeiro, tem mais gente indo para a rua do que em outros lugares. Então, são alguns elementos ainda que a gente precisa acompanhar. Tá? E, assim, em algum momento das próximas semanas, quando a gente começar a ter problema, inclusive, do tipo colapso do sistema funerário, em São Paulo e Rio, onde deve acontecer isso em algum momento, né? Colapso do sistema de saúde. No Rio de Janeiro, os hospitais já estão lotados, estamos no começo da epidemia. A gente atrasou a epidemia já um pouco, nessas últimas 2 semanas, com essas quarentenas que os prefeitos e governadores decretaram. A gente desacelerou a epidemia. Né? Significa que o ápice dela não vai ser tão desastroso, né, como no pior cenário, mas também não nos aceleramos tanto sim como seria no melhor cenário. Então, estamos no cenário intermediário. Né? E no cenário intermediário, a gente tem que lidar com isso. Nós estamos falando aí, né, de um cenário que vai chegar no final com mais de 100 mil mortes. Vejam que nenhuma guerra do último século, do século XX, o Brasil perdeu tanta gente. Tá? Se a gente comparar com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos em batalha, em campanha, em torno de 2 mil mortos, se eu não me engano, incluindo ali a Batalha do Atlântico. Tem que dar uma conferida ali quantos morreram exatamente na Batalha do Atlântico, se foram 2 mil ou 4 mil, agora não me falha a memória. Mas só para a gente comparar, é muito mais, o melhor cenário, nós vamos ter 10 vezes mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Tá? Incluindo não só a campanha na Itália, né, os torpedeamentos dos nossos navios e a Batalha do Atlântico. Tá? Então, assim, e é isso que está mobilizando os Estados Unidos e a Inglaterra a rever essas políticas. Os Estados Unidos está reagindo tarde. Tá? Os Estados Unidos está reagindo muito tarde
Eles estão quase em 2.000 mortos dia. Ontem morreram quase 2.000 pessoas, né, em 24 horas nos Estados Unidos. E continuado nesse ritmo, semana que vem eles vão estar tendo 3.000 mortos por dia. 3.000 mortos por dia é um 11 de setembro por dia. A população vai continuar acreditando nas fake news do Trump com essa escala de mortalidade? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Eu tenho minhas dúvidas sérias, né? Que todo mundo que dizia que era uma epidemiazinha, ou que não era uma fantasia, que não existia a epidemia, vai ter dificuldade para se explicar agora. Né? O Trump, inclusive. Então, assim, dificilmente ele se reelege. Talvez por isso ele esteja se tornando mais agressivo do ponto de vista militar. Porque ele está visualizando que a única forma de ele manter o apoio, inclusive dos conservadores, seria uma aventura militar de última hora aí. Então, como o Irã está muito longe, né, me parece que assim, a ameaça à Venezuela aí, ela se torna bastante perigosa nesse exato momento. Né? Então, seriam alguns elementos para a gente discutir aí, né, e pensar. Tá? Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Comentários? Professor Fábio, eu tenho uma pergunta que é, assim, até eu não sei se minha internet vai cair novamente ou se é rápido. O papel dos outros países dos BRICS perante a atual situação do coronavírus, principalmente no que nós temos visto, que geralmente existe aquele impasse, né, da Europa em se abrir aos russos, em ter um maior diálogo com os russos, e o que nós temos visto na Europa. Acho que o áudio dele cortou. Sim. Mas eu entendi a pergunta em relação a qual é a postura dos outros BRICS, né? Deixa eu ver aqui. Posso falar? Por exemplo, são médicos e ministérios. Ficou bem ruim, viu, William? Não deu para entender direito. Mas, de qualquer maneira, o que chama atenção nesse momento, e o Lucas deve ter informações mais atualizadas, é que a Índia não tem tantos casos assim, né? É um caso a ter que ser trabalhado aí para a gente entender por que a Índia não tem tantos casos, sendo que tem uma população quase do tamanho da população chinesa. O que eles têm feito, que eles estão conseguindo controlar isso? Ou é simplesmente a subnotificação? O caso russo, eu não tenho acompanhado muito de perto, certamente o Lucas vai ter mais informações sobre isso. O caso brasileiro é um desastre, não tem muita... Não tem, tem um conflito entre o ministro da Saúde e o executivo, e isso junto com uma cultura bastante ignorante na sociedade, pelo clima político que a gente já vem vivendo, a tragédia deve aumentar ainda mais, né? E no caso da África do Sul, aí eu não tenho informações, né? Mas eu sei que existe um receio muito grande, porque assim como o Brasil, a quantidade de favela, falta de saneamento básico, falta de água potável, tudo isso pode ser um caldeirão para se espalhar bastante o vírus para lá também, né? E acho que é o que eu poderia falar. Talvez o Lucas pudesse aprofundar um pouco mais essa questão. No caso da Índia, você diz, né? Isso. E da Rússia, né? Provavelmente você saiba mais. Mais ou menos. Eu estou acompanhando mais o número de casos e tentando comparar um pouco as políticas, né? Que é o que a gente vai conseguir desenvolver mesmo melhor daqui para frente. Tanto a Rússia como a Índia decretaram quarentenas. A Índia decretou agora dia 25 de março. Já faz aí quase 2 semanas, né?
E tem quarentena total, é a maior quarentena do mundo. Tá? É maior que a quarentena chinesa. Tá? A quarentena chinesa foi essencialmente na província onde fica Wuhan e províncias em volta, quarentenas parciais. E conforme foram aparecendo outros casos, eles fizeram quarentenas parciais também, né, nesses outros lugares. A Índia simplesmente decretou: todo mundo fica em casa. Tá? 1 bilhão e 300 milhões fica em casa, só pode sair na rua para coisas essenciais. Quem precisa continuar trabalhando, serviços de segurança e saúde. Quem trabalha na saúde e na segurança. Então, não sei avaliar, assim, efetivamente, o quão efetivo está sendo essa quarentena. Mas as imagens de lá mostram até coisas, tipo assim, as ruas desertas, com os macacos andando, e umas vacas andando por lá e para cá. Né? Cenários atípicos, digamos assim, na Índia. Lugares normalmente tomados pela poluição. O Himalaia, por exemplo, que em muitos lugares não dá para ver mais há muito tempo, agora se tornou visível de novo. Né? Então, assim, está funcionando. Eles botaram os policiais fantasiados de coronavírus na rua, para assustar as pessoas, umas coisas do tipo, né? Que chegam a ser quase cômicas, assim. No caso indiano, assim, carros das polícias fantasiados de coronavírus, os policiais com capacete de coronavírus, né, dando instruções para as pessoas voltarem para casa. Está funcionando, desacelerou o número de casos deles, eles estão com 4.000 casos, né, até agora, um número bem menor, por exemplo, do que qualquer um dos grandes países. Né? Menos da metade dos nossos, eles estão com 1/3 dos nossos casos. Né? 1/3 do número de casos do Brasil. E lá, pelo que eu entendi, eles também têm um sistema federado, e lá também os governadores e prefeitos já estavam incentivando as populações a ficarem em casa antes. Tá? Pelo menos 2 semanas antes do decreto federal, né, do governo federal decretar o confinamento. Já tinha governadores e municipalidades incentivando ou decretando que as populações deviam ficar em casa. Então, isso tudo me parece que ajuda. Ajuda principalmente porque o caso deles é complicadíssimo na área de saúde. Né? Na área de saúde. Agora, também é muito provável, tá, do outro lado, aquilo que tu comentou, da subnotificação. Né? Aqui também, nós temos uma subnotificação absurda, a gente não sabe quantos casos a gente tem. Há quem diga que a gente tem de 10, 20, talvez 30 vezes mais gente com coronavírus do que efetivamente os casos oficiais. Tá? Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente só vai saber daqui a algumas semanas quando a gente começar a testar maciçamente, se a gente começar a testar maciçamente toda a população. Tá? Se a gente efetivamente, as grandes empresas aqui, nacionais, que estão doando testes, se esses testes forem usados maciçamente, tipo, a Vale do Rio Doce comprou 5 milhões de testes em 10 lotes de 500 mil que estão chegando já. Vai chegar, a princípio, 500 mil por semana nas próximas semanas, próximas 10 semanas. Dá para testar bastante gente, mas não testa o Brasil todo. 5 milhões também é uma amostra pequena do Brasil. A gente precisaria estar testando aí entre 20 e 30 milhões de brasileiros para começar, que é 10% da população. Qualquer pessoa com sintoma de gripe nos últimos meses teria que ser testada. Qualquer pessoa que teve algum sintoma de gripe nos últimos meses teria que estar sendo testada. Para conferir se desenvolveu anticorpos, inclusive, ou não. Assim, a subnotificação é um problema grave nos Estados Unidos também. Tá? Ninguém sabe quando começou a epidemia lá. E pelo número de casos que eles estão tendo, o número de mortos agora, tudo indica que a epidemia começou bem antes do que o notificado. Tá? Provavelmente a epidemia nos Estados Unidos começou lá em janeiro. Né? Tudo indica que ela começou pelo menos em janeiro. Tá? E aqui no Brasil mesmo, nós temos casos de pessoas, aqui em Foz do Iguaçu mesmo, eu estava conversando esses dias com uma ex-aluna nossa aqui da Unila, que trabalha no setor hoteleiro, né?
ela trabalha em um hotel aqui, que falou que ela e a companheira ficaram doentes em janeiro, né, com todos os sintomas de coronavírus. Tiveram em mais de um hospital, foram mais de uma vez para o hospital, problema respiratório e tal, e ninguém nem pensou na possibilidade de que pudesse ser algo do tipo. As duas ficaram, na prática, em quarentena involuntária, porque estavam muito mal, né, indo para o hospital, para lá e para cá, né, e não sabem se foi H1N1, por exemplo, que está circulando por aí também, né, ou coronavírus. Os sintomas são muito parecidos. H1N1, por exemplo, e coronavírus são muito parecidos mesmo. Vai variar de pessoa para pessoa a intensidade dos sintomas respiratórios. Tá? Até a taxa de mortalidade é parecida. Né? H1N1 tem tido aí uma taxa de mortalidade de 2%. O coronavírus está em média 3% em nível mundial. É pouco, mas quando você pensa que 100% da população vai ser contaminada com coronavírus e nem todo mundo vai ser contaminado com H1N1, nos dá uma vaga ideia do tamanho do problema. O caso indiano, eu não sei te dizer assim, quantos testes eles estão fazendo por habitante, teria que dar uma conferida nisso. Tá? Que eu saiba, é tão baixo quanto o nosso, por habitante. Né? O que significa, por outro lado, que com uma população, né, várias vezes maior, 5 vezes maior que a nossa, significa que eles estão fazendo bastante teste. Mas em termos de porcentagem da população, é tão baixo como o nosso índice. A última vez que eu tinha verificado, só uma semana atrás. Tá? É muito pouco. O Brasil está na lista dos piores casos de país que menos está testando. Tá? Então, a Índia está numa situação parecida. Quanto menos testar, menos você sabe quantos casos efetivamente tem. Né? O caso brasileiro, inclusive, eu estava conversando esses dias também com uma amiga minha lá de São Paulo, que um vizinho dela teve que pagar no sistema particular, estava com todos os sintomas, falta de problema respiratório, dificuldade de respirar, né? Foi várias vezes para o hospital e não testaram ele, né? E ele teve que pagar um teste privado para ter certeza do que era, e era coronavírus. Assim, a subnotificação tem sido absurda. Nós talvez a gente nunca saiba efetivamente quantas pessoas foram contaminadas e quantas pessoas foram internadas por isso. Por isso que o governo adotou essa medida de vamos considerar todo mundo que está internado com pneumonia como caso de coronavírus. Porque não tem como testar todo mundo nas atuais circunstâncias. O Brasil não se preparou para isso. O governo federal não se preparou para reabrir o comércio de forma segura, né, numa cidade. Teria que testar uma grande parte da população, inclusive os trabalhadores no comércio, teriam que ser testados para garantir que não vão estar infectados. Os supermercados aqui, por exemplo, agora que começaram a obrigar os funcionários a usar máscara, né, agora, essa semana, que começaram a botar máscara nos próprios funcionários, botar álcool gel em todo lugar e tal. Um pouco tarde, eu diria, porque os caixas do supermercado são um grupo de risco altíssimo, né? Todo mundo passa pela frente deles tossindo ali, espirrando. E a Vivian está destacando que estão usando errado. Sim, estão usando errado. Né? Eu tive no supermercado esses dias e os caras usando a máscara por baixo, só na boca, ou só no nariz, essas coisas do tipo. Né? É um avanço usarem máscara. Tá? O ideal é que para qualquer reabertura que a gente faça, se tornasse obrigatório as pessoas saírem na rua de máscara. Mesmo que seja com uma máscara caseira. Né? Que não previne você de ser infectado, mas dificulta você infectar outras pessoas. Então, a gente proteger a disseminação é importante, evitar a disseminação. Né? Tem vários países que estão reabrindo o comércio, estão fazendo isso. Só pode sair na rua quem está com máscara. A máscara virou um item obrigatório para poder circular na rua. É uma alternativa interessante. Muita gente está fazendo máscara caseira, tem costureiras aí reativando os seus ateliês exclusivamente voltados para fazer máscara caseira aqui, já Brasil afora. Então são alternativas interessantes. Né? Agora, voltamos àquele debate. Né? Tem uma outra pessoa que perguntou aqui, o Felipe Machado, né? Um presidente com decisões instáveis, né? Não só suas decisões, mas o pessoal fica brincando que ele está o tempo inteiro se desdizendo. Né?
tudo que ele diz logo em seguida. Ou alguém diz para ele, né? Algum assessor diz, não foi bem isso que o presidente quis dizer. Né? E a economia, óbvio que é importante, né? Mas o que é a economia? O que é salvar a economia nessa circunstância? Isso que a gente estava questionando, e acho que uma das falas do professor Fábio Borges é importante ali. Salvar a economia nesse momento, né, é fazer o quê, exatamente? Né? O que nós devemos fazer para salvar a economia? Né? E as melhores receitas que a história nos mostra para uma situação de crise são as medidas keynesianas. São as medidas keynesianas, como o professor Fábio Borges estava comentando. O governo investir maciçamente, até o Meirelles estava dizendo, tem que imprimir dinheiro e injetar dinheiro na economia. E tem que injetar dinheiro em consumo, não adianta ficar dando dinheiro para banco. Não adianta dar dinheiro para os ricos, isenção fiscal para os ricos, isso não reativa a economia em lugar nenhum do mundo. Porque rico poupa, quem gasta é o pobre. Quem consome 100% do salário são os pobres. Então você tem que injetar dinheiro na base da economia. Os pobres têm que ficar em casa, tem que criar uma espécie de bolsa casa, bolsa sofá, que a pessoa fique em casa recebendo por 3 meses. Isso vai ser muito interessante, inclusive, se funcionar. Lucas, Oi? desculpa dar uma cortadinha, só uma rápida reflexão. Guarda aí onde você parou. E o pobre gasta porque ele precisa comprar comida, né? Exato. E o dinheiro precisa passar pelo banco para você pegar o dinheiro lá e ficar devendo para o banco, para depois você precisar do teu emprego desesperadamente para pagar o banco, e aí a mão de obra fica num custo razoável para a recuperação econômica. Pois é. Agora, nós temos um debate complicado nessa área, assim, tipo, se você for olhar, né, o custo da mão de obra, essa variável custo da mão de obra, ela é muito polêmica. O Fábio pode falar um pouco mais sobre isso. Porque, historicamente, por exemplo, a economia americana cresceu muito mais quando o custo da mão de obra subiu. Né? E os pós-New Deal. Né? Em todo o período keynesiano, digamos assim, intervencionista, do Estado intervindo na economia e regulando as relações de trabalho, até os anos 60, principalmente, a economia americana cresceu muito mais. Né? Dos anos 30 aos anos 60, quando o custo da mão de obra, em termos relativos, era maior. Quando o custo caiu a partir das crises do petróleo, das crises monetárias dos anos 70 e 80, o custo da mão de obra caiu, a economia americana desacelerou e passou a crescer menos. Por quê? De novo, por causa do consumo. O consumo caiu, se as pessoas consomem menos, toda a máquina da economia funciona com base no consumo. O investimento só ocorre prevendo, ou lidando, respondendo a uma demanda. Tem uma demanda de aumento da produção, tem uma demanda de aumento da produção que vem do consumo. E o aumento da produção leva ao aumento do investimento. Pressupor que as pessoas vão investir sem ter previsão de aumento do consumo é absurdo. Absurdo. Ninguém vai investir se não tem previsão de aumento da demanda. Então, se injetar dinheiro na base da economia, no salário, aumentar salário. Então, assim, cortar salário nesse exato momento é um absurdo. É o fim da picada. É a política mais pró-cíclica possível numa recessão. Você aprofundar a recessão, transformá-la em depressão mesmo. Para a gente sair da crise, tem que ter medidas anticíclicas. Então, o governo tem que investir em consumo. Por que o Brasil cresceu tanto na era Lula? Todo mundo critica o excesso de investimentos em consumo da era Lula. Mas foi isso que impulsionou um ciclo de crescimento de uma década. Uma década de crescimento baseado no consumo. Porque, sim, o consumo também expande a economia. Foi um consumo que não foi acompanhado devidamente dos investimentos necessários em infraestrutura, etc. Se compassou algumas coisas. Faltou investimento em infraestrutura para acompanhar o aumento da demanda. Mas teve um aumento de demanda. Porque até programas básicos, do tipo Bolsa Família e coisas do tipo, aumentaram a demanda. Porque 100% desse dinheiro vira comida, vira consumo. Então, esse é um elemento importante.
Eu não sei, Fábio, quer comentar mais alguma coisa nessa direção? Acho que sim. Especialmente, vocês viram que eu comecei citando a obra do Keynes e no final eu fiz um anexo sobre o Keynes, porque os debates que nós estamos travando hoje são muito parecidos com os que travavam em 29. E essa foi a grande revolução da teoria econômica, justamente porque foi contra o senso comum. O que o senso comum dizia na época? Olha, o custo do trabalhador é muito alto. Como resolver o problema do baixo crescimento e do desemprego? Diminuir salários, romper com o poder dos sindicatos. E justamente isso fez com que o Keynes ficasse de cabelo em pé. E ele visualizava justamente o círculo vicioso que isso cria. Porque você tem uma expectativa que a mão de obra vai ter menos dinheiro, menos poder de compra, consequentemente, o seu investimento vai diminuir. Então, não é a poupança que gera investimento, é o investimento que vai gerar a poupança, porque as pessoas precisam ter dinheiro para depois poder poupar. Porque senão, simplesmente, se todos resolvem poupar ao mesmo tempo, a economia simplesmente entra em estagnação. E se essa percepção for negativa, ainda que o governo injete dinheiro na economia com as diferentes políticas econômicas, nesse caso específico, as 3 mais clássicas da macroeconomia, né? Política fiscal, política monetária e cambial, ainda que o governo utilize essas 3 políticas, não é 100% garantido que dê resultado. Só vai dar resultado se os empresários mudarem a sua vontade, o animal spirit. E outra coisa que o Keynes dizia naquela época era, olha, esses economistas estão dizendo que a gente tem que dar tempo ao tempo, que a economia vai se autorregular e o mercado vai se equilibrar. E ele tinha a famosa frase, a longo prazo só sabemos que todos estaremos mortos. Não dá para esperar, ainda mais agora nesse contexto específico da pandemia, mais ainda, é tudo mais urgente ainda. E o irônico da situação é que os caras que tiveram experiências com isso, poucos estão à frente dos governos hoje. Por isso que o desastre deve ser maior ainda também no manejo econômico, porque são pessoas que não acreditam nisso e não têm a menor experiência com políticas anticíclicas. Então é muito preocupante a situação. E o Keynes ele era bem direto em algumas metáforas que ele fazia. Inclusive ele dizia, ó, como agora a gente falou do Bolsa Sofá, né? Ele dizia, olha, a gente tem que enterrar dinheiro em buraco e contratar pessoas para enterrar e contratar outras pessoas para buscarem esses dinheiros que estariam enterrados em alguns buracos. É totalmente artificial a forma que você reanima a economia. Mas se você não fizer isso, o ciclo depressivo tende a ser cada vez mais depressivo e a gente entra na pergunta que o Felipe fez, né? Quanto vale uma vida? E aí, em última instância, sempre me causou um pouco de inconformidade quando você vê os economistas da Globo ou os economistas da Band News mesmo dizendo que você deve administrar a economia de um país como a economia doméstica. Os caras simplesmente jogam fora completamente os instrumentos de política econômica que fizeram do século XX, especialmente os anos dourados do capitalismo, funcionarem bem, razoavelmente bem. E depois disso, quanto menos intervenção do Estado houve, a economia nunca voltou mais a ter o dinamismo, o crescimento e continuou expandindo as contradições, o capitalismo rentista, o desemprego, a instabilidade, e para os países da América Latina pior ainda. Então, esses conhecimentos básicos, hoje os economistas que estão nos governos não têm, isso que é o pior. E são considerados pessoas importantes, com formações importantes, e que não vão ser capazes de atuar de forma correta diante de um cenário que eles não têm. Primeiro, eles não acreditam nessas políticas, e segundo, que não tem nenhuma experiência histórica próxima deles. Assim. Então, o cenário realmente é muito grave e vai depender muito da sensibilidade, e aí é uma oportunidade, né, para alguns desses pensadores serem resgatados e pessoas que estavam nesses momentos, algumas delas também darem algum tipo de contribuição nesse momento, né? E a CEPAL tem a grande chance de sair do ostracismo e fazer alguma coisa importante.
A CEPAL tem uma oportunidade imensa nas mãos agora, né? Voltar a defender as políticas desenvolvimentistas novamente, acho que é uma oportunidade e tanto. Tem mais duas perguntas que apareceram aqui, né? Uma sobre as teorias da conspiração, né? De um laboratório nos Estados Unidos, né, que a origem do vírus seria num laboratório nos Estados Unidos. Tem um laboratório nos Estados Unidos que foi fechado, se não me engano, em agosto do ano passado, tá, 2019. Se eu não me engano, agosto, talvez tenha sido setembro, tem que dar uma conferida na data, não me lembro mais. A notícia circulou por aí, tá? Porque era um laboratório que estava fazendo experiências com vírus de alta periculosidade, sem os mecanismos de segurança adequados. Então, o CDC fechou o laboratório, é um laboratório do Exército. Cidade, deixa eu dar uma conferida aqui. Aqui. Maryland. Fort Detrick. Tá? Fort Detrick é uma base americana que fica ao lado da cidade de Detrick. E o laboratório foi fechado, foi em agosto mesmo do ano passado. O que aconteceu em julho do ano passado nos Estados Unidos, o CDC se deu conta que os caras estavam trabalhando com um vírus que precisam de níveis de segurança 5 e 4, num laboratório que o nível de segurança efetivo era 3. Tá? E nessa cidade ocorreu vazamentos de vírus. Tá? Vazamentos de vírus, tudo indica o vírus da gripe. Tá? O que a gente tem mais, assim, a notícia mais próxima, foram vírus da gripe que vazaram, tá? Em agosto, em julho, né, em agosto daquele ano. Então o CDC fechou aquele laboratório. Tá? Existe a teoria, os chineses levantaram essa possibilidade, né, de que um grupo de atletas dessa região, né, que teria ido para os Jogos Militares em Wuhan, em setembro, outubro do ano passado, né, teriam levado o coronavírus junto. Tá? Eles estariam infectados e eles teriam circulado pela cidade, e eles seriam os pacientes zeros, que eles não encontraram até hoje o paciente zero. Isso é uma coisa atípica, para o nível de controle que os chineses têm sobre essas coisas. Eles não encontraram o paciente zero, que deixou umas coisas pelo ar. De duas, uma. Ou o paciente zero era tipo um traficante de animais silvestres, né? Que é muito provável, considerando, né, em termos de probabilidade, ou era um turista, né, um estrangeiro, alguém que não morava em Wuhan. Né? Como teve os jogos militares, né, eles levantaram essa possibilidade, que algum estrangeiro, né, participando dos jogos militares teria trazido a doença para lá. No primeiro momento, chegaram a pensar em qualquer outro estrangeiro de qualquer outro país, qualquer militar, né, de qualquer outro país. Essa possibilidade que esse laboratório em específico tivesse o coronavírus, a gente não tem essa confirmação. Tá? Nós não temos essa informação confirmada de que aquele laboratório que foi fechado trabalhava com coronavírus. Mas a gente sabe que eles trabalhavam com coisas piores, tipo ebola. Tá? Então, se trabalhavam com ebola, pode ser que trabalhavam com outros vírus também. Agora, tudo indica, por todos os testes genéticos e todos os sequenciamentos genômicos que o vírus sofreu até agora, né? Foram feitos vários sequenciamentos genômicos no vírus. No Brasil foram feitos vários, na Itália, na China, inclusive. Tudo indica que é a mesma variedade de vírus, é o mesmo vírus, em cepas diferentes, na Europa, na Ásia, né? E talvez aqui nas Américas, tenha cepas diferentes do vírus. Os chineses identificaram pelo menos duas lá na China, uma mais agressiva, que contaminou 30% dos contaminados, outra menos agressiva, que contaminou 70%. Então, tem essa diferença. Mas elas são muito parecidas para o nosso organismo, ele reage igual. Né? E nos testes vai sair igual. Né? Não tem como diferenciar uma cepa da outra. Né? E tudo indica que você pegou uma cepa, está imune a outra também.
Não tem diferença nesse sentido, são muito parecidas mesmo. Tá? Mas é isso, uma das cepas seria mais agressiva que a outra. Então, menos contagiosa, mais agressiva, a outra mais contagiosa, menos agressiva. Nos Estados Unidos, por outro lado, tudo indica que você encontra todas as cepas. Tá? O que faz, de novo, com que algumas pessoas acreditem que lá seja a origem, que isso é o normal. Onde você encontra todas as cepas é a origem do vírus. Né? E talvez nos Estados Unidos tenha sido uma versão menos agressiva, né, que apareceu inicialmente, se isso for confirmado. Tá? Por outro lado, os testes genéticos que os chineses mesmos fizeram indicam um 96%, num dos testes deu 96% do genoma do vírus passou semelhante ao coronavírus que circula nos morcegos chineses, uma espécie específica de morcegos chineses, tá? Típicas da China. Tá? Então, num dos testes deu tipo 91%, 92%, no outro deu 96% para os morcegos chineses. Tá? E o outro teste mostrou também a faixa de 92% a 99% do pangolim, tá? Que é um animal típico da Malásia, um mamífero, parece um tatu, só que é mamífero, típico da Malásia e que é considerado um animal ali raro, né? Que também traficado em grande quantidade na Ásia, porque se acredita que tanto as escamas dele como a carne dele têm propriedades curativas, são usados na medicina tradicional, né, para enfrentar determinadas doenças, e as pessoas comem esses bichinhos. E aí, quem é criador de animal silvestre, né, quem cria ilegalmente ou cuida desses animais, ou guarda eles, estoca para vender, geralmente guarda todos eles juntos. Então é fácil, se eles estão todos guardados em jaulas, uma do lado da outra, em cima da outra, é fácil um animal contaminar o outro. Tá? Tudo indica que realmente, né, não é um vírus produzido em laboratório. Tá? Se foi produzido em laboratório, não deixou marcas de produção em laboratório. Esse é um dado curioso. Até agora, ninguém encontrou, nenhum país que fez o sequenciamento genômico dele, encontrou marcas de que ele tenha sido produzido em laboratório. Tá? Então, voltamos à hipótese mais provável de que ele realmente foi uma mutação que permitiu que esse vírus que já transitava de dois grupos de animais, um para o outro, né, do morcego para o pangolim para o morcego, e que ele aprendeu a transitar para o humano. Né. Provavelmente já ocorreram outras infecções antes de humanos, ao consumir carne ou lidar com a carne, os abatedores principalmente desses animais são quem mais se infecta, quem faz o abate desses animais é quem mais se infecta, por causa do sangue. Né? O cara manuseando faca o dia inteiro e cortando sangue de animais, cortando vários tipos de animais, mistura tudo, né? O cara se corta e se infecta. Então, mais provável, né, que seja isso. Agora, normalmente, quando um vírus desse passa para humanos, né, ele infecta uma pessoa só. Essa pessoa morre ou se cura, mas não transmite para outras pessoas. O curioso é que, geralmente, quando acontece várias vezes essa infecção, né, e o vírus sobrevive numa pessoa e aprende a transitar de humano para humano. Esse é o grande salto que os vírus dão, né, que a gente discutiu na primeira live, inclusive, para isso, justamente para tentar evitar as teorias da conspiração, porque num momento de desespero todo mundo vai acusar o inimigo. Isso sempre é o comum. Né? Quando teve a epidemia de sífilis no século XVI, por exemplo, chegou na França, na Inglaterra, os ingleses chamavam de doença que veio da França, os franceses de doença de inglês. Né? Então, isso é antigo, isso já. As rivalidades políticas serem transformadas em acusações desse tipo. O curioso é nós aqui no Brasil, né? Tem líderes políticos aqui acusando a China, né? Sendo que nós não temos rivalidade histórica com a China, pelo contrário, sempre foi um parceiro, um aliado econômico importante. Né? Então, criar uma rivalidade desse tipo, porque os Estados Unidos está com rivalidade com a China, a gente tinha que absorver isso e
transplantar para a nossa realidade é que é muito esquisito, né? Para não dizer outras coisas. Agora, se, né, assim, tudo indica, né, até agora, que essa epidemia de gripe que a gente teve nos Estados Unidos no último semestre, aqui, nessa última temporada, talvez tenha sido potencializada por vazamentos daquele laboratório, isso sim. Tá? Há quem diga que essa epidemia de gripe foi mais selvagem nos Estados Unidos nessa última temporada, justamente por vazamentos desse tipo, né, que aquele laboratório teria permitido o vazamento de gripe, de diferentes cepas de gripe, e por isso que tinha várias cepas de gripe circulando simultaneamente nos Estados Unidos, tanto do tipo A como do tipo B. Né? Foram identificados pelo menos 4 tipos de cepas de gripe circulando essa última temporada nos Estados Unidos, além do H1N1, o H2N3, se eu não me engano, e da cepa do tipo B, principalmente o Victoria. Tá? Eram os 3 mais comuns. Né? Tinha mais uma do tipo B circulando também, o que é raro. Né? Essas cepas geralmente não circulam ao mesmo tempo. E geralmente as cepas do tipo B aparecem só no final das temporadas de gripe, e essa apareceu desde o início, né? Desde agosto, né? Que estava aparecendo. Então, tem uma coincidência aí. Agora, se fosse coronavírus desde aquela época, teria que ser uma variedade muito pouco agressiva, tá? Para não terem percebido antes, senão teriam percebido. Tá? Em algum momento eles iam perceber que tinha um coronavírus ali. Tá? Por outro lado, a China tem muito mais experiência em detectar esse tipo de coisa, porque já passaram pela SARS, eles tiveram casos de MERS, tá? Então eles têm mais experiência com isso. Tá? Eu não acho que seja uma explicação muito provável, tá? Por causa desse problema. A gente teria, com o sequenciamento genômico, alguém teria percebido já que é um vírus produzido em laboratório. Isso deixa marcas no vírus. Tá? Quando você insere genes nele, artificialmente, ficam diferentes, né, as estruturas de quando você tem um vírus que muta naturalmente, tá? Que passou por mutações naturais e que passou, né, de mutações transitando de uma espécie para outra, como tudo indica e esse fez. Tá? Tudo indica que essa explicação é a mais provável mesmo. Tá? Mas, assim, essa mutação também pode ter sido produzida em laboratório, nesse sentido. Né? Um vírus desse pode ser aprimorado em laboratório se você cria morcegos e pangolim juntos. O que é pouco provável, percebam? É pouco provável, mas é possível. É possível. Né? Menos provável, mas é possível. A gente teria que fazer, para não deixar marcas, fazer esse processo de seleção, né, ocorrido digamos, naturalmente, em escala laboratorial. Me parece pouco provável também. Tá? Porque uma das coisas que é interessante, assim, num primeiro momento, essa hipótese foi reforçada, digamos assim, porque só morria, digamos, basicamente velho, e nenhuma criança tinha morrido até então na China. Né? O que já mudou. Uma situação que já mudou. No Brasil, a gente já tem crianças que morreram por coronavírus, por exemplo, nos Estados Unidos também, na Europa também. Então, tudo indica que isso está mais ligado ao nível de isolamento social que os chineses impuseram, de fechar as escolas. Foi a primeira coisa que eles fizeram, foi fechar as escolas, e as crianças não se infectaram. Tá? E enquanto aqui a gente não fez esse tipo de prática desde cedo, né? E a gente tem muita criança que foi infectada, muita criança internada, com pneumonia, tudo indica de coronavírus, e já temos casos de crianças que morreram, inclusive recém-nascido. A vítima mais nova tem 3 meses. Tá? E tem vários adolescentes também, muito adolescente, crianças, uma molecada de 12, 13, 14 anos infectado, e mortos, inclusive, já. Tá? E nós temos um problema grave no Brasil, que a gente não está conseguindo testar, não tem teste suficiente nem para testar os que morrem. Tá? Nem os mortos estão sendo testados suficientemente. Então, assim, aquela fake news de que o Carlos Alberto morreu com a explosão de um pneu e o atestado de óbito veio o coronavírus, é muito pouco provável que isso tenha acontecido, porque não tem teste nem para testar as pessoas que estão morrendo de pneumonia, que dirá
o Carlos Alberto, que teria morrido, o primo de todo mundo, que teria morrido na explosão de um pneu. Então, assim, fake news estão circulando aceleradamente, de forma muito espantosa nesse processo. O WhatsApp teve que criar um mecanismo para controlar a reprodução de fake news, limitando para quantas pessoas você pode reencaminhar uma mensagem que foi reencaminhada muitas vezes anteriormente, para tentar minimizar a propagação desse tipo de bobagem. Tem mais uma pergunta: o Congresso e o STF aparentemente simulam uma atuação institucional mais independente. Sim. Foi feita pela Vivian, mas eu não sei se ela se encontra ainda. Não estou vendo aqui. Deu uma diminuída já. Não. Tá aqui sim a Vivian. Vivian, me parece que sim. O STF e o Congresso Nacional têm tido uma política mais sóbria, né, e realista, né, do que está acontecendo, do tamanho da encrenca e do como nós devemos lidar com isso. Né. Onde que o Congresso continua fechado com a pauta do governo federal é o neoliberalismo. Né. O consenso neoliberal ainda é hegemônico, apesar de toda essa crise. Tudo indica que o Congresso ainda está com uma política dominantemente neoliberal. Embora tenha aprovado, inclusive, o auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro foi lá e vetou umas cláusulas só para voltar para o Congresso e atrasar tudo. Né? Porque aí tem que ser votado os vetos de novo. Né? Então, assim, uma situação muito delicada, era para as pessoas já estarem recebendo esse dinheiro e isso está atrasadíssimo. Né? Uma bolsa casa aí, uma bolsa sofá, que quer que seja. O que é muito interessante é que volta um debate muito antigo do keynesianismo, se não vale a pena dar dinheiro para todo mundo. Né? Injetar dinheiro na economia, dando um salário mínimo para todo mundo, por exemplo, independente se está trabalhando ou não, né? Para reativar a economia. Né? Para reativar a economia. A ideia do seguro-desemprego, inclusive, surge um pouco nessa direção, e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também. Né? De injetar dinheiro numa área da economia onde não tem circulação de moeda, inclusive. Né? Muitas áreas onde o Bolsa Família chegava, no interior do país, não tinha nem moeda circulando, as pessoas viviam de escambo. Né? Isso monetarizou essas economias, e gerando, inclusive, aumento da receita de impostos, por exemplo, no comércio, que compensam em muito esse investimento. Isso é uma coisa interessante. Quando você injeta dinheiro na base da economia, esse dinheiro volta na forma de impostos em um ano. Né? Em um ano, todo ele volta, em 2 anos ele volta em dobro. Né? Então é muito interessante, né, injetar dinheiro na base da economia em consumo. Né? Até porque no Brasil a base da nossa cobrança de impostos é no consumo. Infelizmente, erroneamente, a principal fonte de renda do Brasil, em termos de cobrança de impostos, é o consumo. Né? Isso ainda não foi revisto. Eu não sei, Fábio, se tu tem alguma outra opinião sobre isso? Não, apenas que no próprio slide, mas no próprio slide eu faço um último slide explicando o efeito multiplicador e o efeito acelerador na economia, da teoria do Keynes. Se for o caso, em algum outro momento a gente pode fazer uma exposição mais técnica, né, da macroeconomia e dessas questões relativas às políticas keynesianas. Acho que é interessante.